Eu quero iniciar uma criação de codornas visando o meio comercial, mas não quero criar estas codornas nas gaiolas. Eu quero fazer a minha criação em piquetes, em áreas abertas. É possível? Essa também é a sua dúvida? Essa também é a sua dificuldade? Então eu te convido a ficar comigo até o final desse vídeo, que hoje iremos falar um pouquinho mais sobre essa situação. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Felipe do Criatório PBS. Antes de iniciarmos mais um conteúdo, eu já peço que deixe aquele like, se inscreva em nosso canal e ative o sininho de notificações para você receber todos os vídeos quando postados. Eu venho trazendo vídeo com constância para ajudar você que tem dúvida aí. Então, em troca, eu só peço que deixe aquele like. Sem delongas, bora pro vídeo! Essa talvez seja uma das principais perguntas que muitas pessoas nos fazem aqui. É a questão de fazer a sua criação voltada para o meio comercial, mas criar as codornas em ambientes abertos, em piquetes, né? Se isso é possível. Então, assim, de cara, eu já falo para vocês que é muito complicado você criar as codornas em ambientes de piquetes quando a sua criação é voltada para o meio comercial, principalmente visando a produção de ovos. É muito difícil você controlar a criação de codornas destinada a essa finalidade em um ambiente muito aberto. Muitas pessoas têm essa preocupação de criar as codornas, porém não criar em gaiolas, né? Muitas pessoas às vezes acham que é muita judiação, tá criando as aves presas ali nas gaiolas e querem colocar em pisos de chão, que seja forrado com serragem ou com palha de arroz, porque não gosta de ver as codornas nas gaiolas. Mas esquece que muitas vezes esse tipo de piso, principalmente se você não tiver o hábito de uma limpeza frequente, né, uma limpeza constante, ele pode ser muito mais prejudicial para as codornas do que as gaiolas propriamente dita. E o que eu acho dessa situação? Vamos lá. Quando a gente cria as aves num modelo de hobby, não tem problema nenhum você criar as aves em um ambiente maior. Muitas das vezes a forragem que utiliza nesses viveiros aí é a serragem, né? Outra hora a palha de arroz e por aí vai. E essa não é a opção indicada para quem quer trabalhar no ramo comercial. Por que não é indicado? Por mais que você às vezes ache que está fazendo ali um benefício para as codornas, criando elas em locais livres das gaiolas, não é o interessante. E por que não é interessante? Porque existem algumas situações aí que acaba comprometendo a sua criação se você não tiver um cuidado melhor. Quando você tem uma pequena quantidade de aves, 10, 15, 20 aves, você cria por hobby, o controle das suas aves é melhor. Agora, quando você tem um criatório amplo com muito mais aves, é mais difícil você ter um controle 100% da sua criação. Então, acontecem situações aí que vai acabar prejudicando o criador que está criando a ave nesse sistema. Um dos principais motivos que é uma pedra no sapato para quem cria essas aves no chão é, sem sombra de dúvidas, aquelas bolinhas de fezes que são vistas nos dedos das codornas, né? Ela é nada mais nada menos do que o acúmulo de fezes misturado com o farelo de madeira e até mesmo a questão de penugens, né? Pedaços de penas que vai se juntando junto às fezes e vira um concreto. Ele não quebra fácil, né? E com isso as codornas passam a ter dificuldade para andar, não vai se alimentar direito. E se você não atentar, ela fica tão grande que vai amputar o dedo das codornas, né? Muitas vezes vai deixar as aves mutiladas. Então, quando você tem uma criação com menos quantidade, perfeito, você consegue verificar com mais clareza essa situação e limpar.
Mesmo que a pessoa faça a limpeza constantemente, de 2 em 2 dias, de 3 em 3 dias, ainda assim, enquanto você tem um volume grande de aves, é praticamente impossível você olhar todas as aves. Imagina, aqui no meu criatório, eu já cheguei a ter 1.700, 1.800 aves. Como que eu vou olhar ave por ave em um piquete? Que para ter uma quantidade de aves dessa, o piquete tem que ser grande, e como que eu vou fazer a separação e olhar ave por ave para me estar fazendo esse controle nas aves? Então o risco de ter ave mutilada vai ser muito grande, e isso é uma situação que vale a pena se atentar, porque judia demais da ave. Você ali acaba não vendo, né? Como eu disse, vai crescendo, amputa os dedos, outra hora fica sangrando, aquilo necrosa, então fica uma coisa muito complicada. Quando eu indico essa situação de criar as codornas no piso, criar em cima de serragem, em cima de palha de arroz, quando é filhote, ele está ali só num período de transição de filhote para adulto, então você consegue ter um controle bacana sobre isso. Ou quando essas aves que você está fazendo a criação está destinada ao abate, é uma criação para abatedouro, porque a ave vai ficar naquele piquete até os 45, 50 dias, no máximo 60. Após isso, ela será destinada ao abate, para servir como alimento. Então, dessa maneira, não terá tanta preocupação. Agora, quando você cria no sistema comercial, visando aí aves para a produção de ovos, vai ser muito complicado essa situação aí. Quando você visa um meio comercial, com certeza esse modelo de criação não vai ser o mais assertivo para você que quer iniciar no ramo da cordonicultura, né? O certo de uma criação comercial é você criar as aves aí nas gaiolas. As gaiolas são profissionais, foram projetadas para isso. No entanto, é vendido livremente no comércio, ela não é proibida. Então, você fazer a criação de codornas em gaiola para o meio comercial é o mais certo a fazer para você. Entendo que muitas pessoas não gostam de criar as codornas nas gaiolas porque acham que está judiando das aves. Mas as codornas foram domesticadas há muito tempo e são aves que convivem muito bem em ambientes pequenos. Quando você põe as codornas em ambientes maiores do que o recomendado, você acaba contribuindo para que elas machuquem mais, porque quando tem espaço, a codorna tira alguns voos e acaba se chocando com o teto daquele local e causando lesões graves na cabeça. Outra hora acaba ferindo a pata, né, as asas, porque elas pulam, são ariscas, acaba batendo em um lado e em um outro. Então é por isso que as gaiolas não são tão altas, principalmente para a produção de ovos. Você está colocando aquela ave ali, ela está ali destinada a produzir os ovos e está num ambiente que não vai machucar ela como se estivesse em um outro local que não é próprio para essa finalidade. Então por isso que quando você está iniciando uma criação de codornas, visando o meio comercial para a produção de ovos, seja para consumo ou ovos fertilizados, o mais interessante é você criar as codornas nas gaiolas próprias para essa finalidade. Você tem que ser o mais profissional possível, porque só assim você vai conseguir ter o que você almeja sobre aquela criação. Não adianta você ter um criatório aí visando o meio comercial, mas fazer as coisas aí tudo de maneira para lá, sem seguir o mínimo possível do que pede o ramo comercial, porque você só vai ter prejuízo. Se você cria no ramo comercial, você está visando lucro, correto? Então não há necessidade de você ficar tomando prejuízo. E para evitar você ficar tomando prejuízo, você tem que seguir alguns padrões. E um outro fato também, né, que acontece bastante quando você cria as codornas nesse ambiente de chão, por elas tomarem banho ali com aquela serragem, os micropós acabam infiltrando nas penas das codornas e causa muito alergia às vezes. Por isso que muitas vezes você está criando a codorna em ambiente do chão e elas estão faltando as penas das costas ali. As penas das costas podem cair por diversos fatores, mas quando você está criando as codornas no chão, são aves novas e estão sem as penas das costas, na grande maioria das vezes é causadas por fungos que vêm dos micropós aí, tanto da serragem quanto da palha de arroz. E um outro fato muito importante que complica demais
quem está criando as codornas aí para o ramo comercial, principalmente visando ovos, seja férteis ou ovo para consumo. Você quer iniciar uma criação de codornas, mas não sabe por onde começar? Então eu lhe apresento o e-book Guia Prático do Criador de Codornas, o e-book oficial do Criatório PBS. Ele está atualizado na versão 2023 e aborda mais de 230 assuntos relacionados à criação de codornas. O link dele encontra-se na descrição do vídeo. Continue com o nosso conteúdo. Quando você está criando as aves nesse ambiente de chão que tem a serragem aí, é muito complicado você colher os ovos daquele local, né? Quando você tem um volume grande de aves, digamos que você tem aí 200, 300 aves em um piquete aí com serragem, nunca você vai conseguir colher aquela quantidade de ovos, porque as codornas ficam tomando banho com aquela serragem ou com o que tiver no fundo ali e vai enterrar muitos ovos. Outra hora você vai entrar dentro do viveiro e como os ovos estão abaixo aí da serragem, você vai pisar e vai quebrar vários ovos. Isso é experiência própria, pessoal. Eu crio as codornas aqui em piquete até entrar na fase de produção de ovos. E aí, quando essas aves começam a botar, são várias as vezes que eu entro ali dentro do local que é com esse sistema de piso aí, e eu acabo pisando e quebrando os ovos, porque elas enterram mesmo os ovos. Você vai ter essas percas aí. E aí é o que? É um prejuízo que vai estar gerando para você. O sistema não é compatível com o que você precisa. E além de tudo, tem um problema que é mais agravante nessa situação. Os ovos vão estar misturados com a palha de arroz ou com a serragem, junto com fezes. As fezes geram calor. E esse ovo enterrado aí, você não vai saber o tempo que ele ficou enterrado. Então uma hora você vai chegar para colher, né? Não vai ter aquela quantidade de ovo que você esperava. Outra hora você vai chegar lá e vai ter uma quantidade maior, porque ao mesmo tempo que ela enterrou, ela está mexendo ali, pode desenterrar esse ovo. Mas você não vai saber quanto tempo esse ovo ficou enterrado junto com as fezes e junto com a serragem ali. E o que vai acontecer? Grande parte das vezes esses ovos podem estragar. Se você trabalha fornecendo ovo para consumo, você vai mandar para o cliente aí um ovo que vai estar estragado. E você mandar um ovo estragado para o cliente vai ser a pior coisa que tem para você que mexe principalmente com produção de ovos para consumo. Porque a pessoa vai comprar de você e vai falar: eu não vou comprar mais daquele rapaz ou daquela pessoa, porque ele manda ovos e aí dos 30 ovinhos que eu comprei dele, veio 5 estragados. Então você não consegue ter um controle sobre a qualidade desses ovos nesse ambiente de piso de serragem. Na gaiola não, você ali vai lá, colheu os ovos do dia, quer dizer, botou o ovo, já vai escorrer para fora, você já sabe que os ovos estão sempre frescos. E se você está no ramo comercial, essa é uma preocupação ainda maior, porque a gente sabe que o ovo pode ser fonte para uma série de bactérias, entre elas a salmonela, que é muito complicado e corre o risco até de matar uma pessoa. Então se você trabalha aí fornecendo ovos para o seu cliente aí, começa a colher um ovo aí e não tem aquele controle de higienização daqueles ovos, só colheu, distribui para o cliente. Muitas vezes você pode pegar ovos que estão estragados ou até mesmo um ovo que está com alguma bactéria e passar isso para o seu cliente. A partir do momento que foi detectada aquela doença ali e que foi proveniente de ovos que ela comeu, em quem elas vão procurar? Com certeza foi você que forneceu os ovos para aquela pessoa. Então ela vai recorrer a você. E se você quer registrar um criatório para essa finalidade, não vai ser nem possível, porque eles vão requerer alguns cuidados que você vai ter que ter aí para evitar justamente essa situação. Então a questão de criar as codornas em ambiente solto é mais indicado para quem quer um ramo de hobby. Se você optar por um meio comercial, a sua melhor opção vai ser criar as codornas nas gaiolas, né? Então assim, além das doenças que pode ocasionar aí, né, no ser humano, além de fornecer um ovo de baixa qualidade para o cliente que você está atendendo, se você optar por questão de ovos fertilizados,
Tem a questão que muitas vezes você vai mandar um ovo para a pessoa ali que ele não vai estar nas condições perfeitas para chocar, porque já vai estar enterrado no meio daquela situação ali há muitos dias. Aí você manda para a pessoa ali o tempo que tem para chegar até aquela pessoa ali, né? Já vai se passar alguns dias. O tempo que esse ovo ficou enterrado e ainda não há caloria, porque as fezes geram calor e automaticamente aquece aqueles ovos. Aquele ovo vai chegar para o cliente e não vai ter um resultado 100%. Muitas pessoas às vezes colocam ovo para chocar aí e o ovo pega e estoura dentro da chocadeira, fica aquele fedor danado dentro da chocadeira e muitas vezes o motivo é justamente isso. São pessoas que criam as codornas em ambientes de chão, onde os ovos ficam enterrados ali 2, 3, 4 dias, quem sabe até mais dias. Aí a pessoa chega uma hora para colher e aqui pega aquele ovo ali, achou aquele ovo, mas aquele ovo já tem dias que estava enterrado e manda para o cliente final. Chega lá, a pessoa põe na chocadeira, né, achando que é um ovo fresco, mas esse ovo já está estragado. Ele quebra e estoura dentro da chocadeira, além de fazer uma desordem danada dentro da sua chocadeira, porque pode contaminar os outros ovos que está chocando, fica aquele fedor danado. Então, se você trabalha com ovo fértil e manda um ovo dessa condição para o cliente, você acha que aquela pessoa que comprou com você vai querer comprar de novo? Com certeza não. Então, quando a gente trabalha visando lucrar com a criação de codornas ou com qualquer outro tipo de bicho ou de ave, você tem que ser o mais profissional possível, tanto para o atendimento aos seus clientes, quanto no cuidado e manejo com as suas aves. Então vale a pena se atentar a isso. Se você quer iniciar uma criação de codornas visando um meio comercial, eu aconselho a você a arrumar as gaiolas certinhas, porque dessa maneira será mais fácil você controlar e monitorar o seu criatório e evitar os problemas que acontecem quando você cria as aves diretamente no chão. Então, meus amigos, quero agradecer você que ficou comigo até o final deste conteúdo. Peço que deixe o seu like, se inscreva em nosso canal e ative o sininho de notificações para receber todos os conteúdos quanto postados. Eu venho trazendo vídeo com constância para estar ajudando a todos aí que têm essas dúvidas e não conseguem encontrar pela internet. Então, deixe aquele like, tudo de bom para vocês, abraços e fiquem com Deus.